esse domingo então de Santa Ceia. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 26 ao 30. Amém? O que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem para você é que nós renovamos o nosso compromisso e a nossa aliança com Ele cada uma das vezes que nós nos assentamos com Ele na mesa de Santa Ceia. Amém? Então, hoje para nós é um momento de renovarmos o nosso compromisso e renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Nós para com Ele, porque a aliança que Ele tem conosco é eterna. Amém? Mas nós sim nos sentamos à mesa para renovar ela, para renovar esse compromisso e essa aliança. Amém? Todos encontraram? Mateus 26, do versículo 26 ao 30. Amém. Pai, eu quero nesse momento pedir que o Senhor venha me usar, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Eu sei que eu não tenho capacidade, Senhor, para ministrar, para falar, Pai, mas o Senhor nos capacita. O Senhor coloca a Tua palavra nos nossos lábios. Senhor, eu empresto eles agora a Ti, Senhor, para que eles sejam usados para Ti, para não falar o que eu quero, Senhor, mas o que o Senhor quer. Pai, então, prepara agora o nosso coração, prepara agora, Senhor, a nossa mente, Senhor, para nós compreendermos o que o Senhor quer falar conosco, Senhor, nesta tarde, Pai. Fala conosco, Pai. Esse é o meu pedido, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala com os Teus filhos e com as Tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, amém, Amém. E amém. Queridos, enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amados, a Santa Ceia do Senhor, ela é um acontecimento que vai muito além apenas de uma reunião, de membros de uma igreja ou de um grupo que se ajunta. Vai muito além disso. Amém? Não é só comermos, não é só nós pegarmos um pedaço de pão, não é só nós pegarmos um cálice, que ele pode ser de suco de uva ou de vinho, ou do que seja, e nós bebemos. A ceia do Senhor é um momento de grande importância para a igreja. Nós precisamos compreender que é um momento importante para a igreja do Senhor. Amém. Amém? Amém. Amém. Eu quero falar com vocês de alguns momentos que representam a ceia do Senhor. E o primeiro momento é que é um momento memorial. Quando nós nos assentamos à mesa para cear com o Senhor, é um momento onde nós estamos relembrando o ato memorável que Jesus fez por nós. Nós não podemos nos sentar à mesa sem nos lembrarmos que Jesus se entregou por nós, que o sangue de Cristo foi derramado por nós, que a sua carne foi despedaçada por nós. Amém? E Ele fez isso por nós. E o mais interessante, o que mais me deixa assim apaixonado por Cristo, é porque Ele fez tudo isso por nós quando nós ainda éramos pecadores. Agora talvez nós poderíamos compreender Ele fazer algo por nós, porque nós fazemos algo por Ele. Nós louvamos, nós o buscamos, nós nos separamos para Ele, mas quando Ele entregou o seu Filho amado, não. Nós não tínhamos compromisso nenhum com Ele.
merecedores de tal amor. Então, por isso que ele é um memorial. Porque ele foi um sacrifício vivo, capaz de tirar os nossos pecados e as nossas transgressões, como está relatado lá em Lucas 22, 19, no momento em que Jesus partiu o pão e disse que aquele era o seu corpo oferecido por nós. Amém? E que isto façamos em memória dele. Então, toda vez que você pega aquele pedaço de pão, por mais que a gente não tenha a visão de que aquilo realmente se torna o corpo de Cristo, porque não é nisso que nós acreditamos, nós sabemos que continua sendo pão, que o vinho continua sendo vinho, mas no momento em que nós santificamos aqueles alimentos, os componentes da Santa Ceia, eles passam sim a simbolizar, a representar o corpo e o sangue de Cristo. Então, quando nós pegamos aquele pão, é um memorial. Lembrar que aquele é o corpo de Cristo que foi despedaçado por nós, pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. Tá bem? Lucas 22, 19, fala assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então é um memorial, ele deixou para nós esta ordenança para que nós fizéssemos isso até o dia em que ele volte, até o dia da sua segunda vinda, aonde ele vai buscar a sua igreja, aonde ele vai buscar os que são fiéis a ele. Amém? Amém. A ceia do Senhor é um momento para lembrarmos de todo o sofrimento que Jesus passou por nós. Não foi em vão. A sua vida não é em vão para ele, ela custou um preço. E custou o preço do Filho de Deus. Preço que foi alto demais até para ele. Alguns textos da Escritura dizem que ele suava sangue. E que ele mesmo pediu ao Pai que afastasse dele aquele cálice. De tão difícil que era. Mas que era necessário, que ele sabia que precisava passar. Amém? Então nós precisamos sim relembrar disso. Não com tristeza, mas com alegria. Com alegria de que nós somos preciosos, que ele nos ama, que ele nos comprou, que ele nos lavou e que nós somos preciosos para ele. Amém? É um momento para o reconhecermos como Senhor e Salvador da nossa vida. Por isso é que nós não podemos cear de qualquer maneira, nós temos que cear com o nosso coração consciente do que nós estamos fazendo. Eu não costumo dizer no momento de Santa Ceia, seja para somente os batizados ou somente, não, aqueles que estão em comunhão, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que têm certeza desse amor. Então esses, a Bíblia diz que são convidados sim, a sentar à mesa com o Senhor, a cear com Ele. É um momento para nós reconhecermos isso, para nós reassumirmos esse compromisso com Ele. Amém? O segundo é um momento de preparação. Cada vez que nós nos assentamos à mesa, nós estamos nos preparando para essa segunda vinda, para quando Ele vai voltar. Nós estamos então dizendo para Ele que nós continuamos firmes, que nós continuamos desejosos. Querido, quando nós nos reunimos como igreja para cearmos com o Senhor, precisa ser junto, precisa ser como família. Nós vamos nos assentar e esperar uns pelos outros, sabe? Isso quer dizer que a gente precisa se importar uns com os outros, amar uns aos outros, compartilhar uns com os outros. Amém? Por isso que nós nos reunimos. Estamos como os cristãos nos preparando para essa segunda vinda de Cristo. E essa preparação ela não pode ser de qualquer maneira. Ela precisa ser uma preparação consciente. Dia este que cremos e esperamos, ansiosos para que aconteça. Pelo menos é assim na minha vida. Todos os dias eu vivo como se fosse o dia.
Por isso a importância de nós, todos os dias, estarmos vigilantes, porque nós não sabemos quando será o dia. Seria muito fácil, né? A própria Bíblia relata, seria muito fácil se nós soubéssemos quando o ladrão viria, porque nós iríamos nos preparar, nós não deixaríamos que ele entrasse e saqueasse a nossa casa e os nossos bens. Por isso que nós temos que comparar o ladrão como inimigo, e estarmos sempre preparados e vigilantes para que ele não venha roubar a nossa fé, para que ele não venha roubar a esperança que nós temos no Senhor, a convicção que nós temos do cumprimento das suas promessas na nossa vida, porque ele é fiel, ele vai cumprir. Quando você aceitou ele como Senhor e Salvador, ele prometeu a você a vida eterna. Amém? Amém. Ele prometeu a vida eterna. E o diabo todos os dias tenta nos roubar essa certeza, tenta nos confundir, tenta nos oferecer muitas coisas, mas nós não, nós nos mantemos preparados, nós nos mantemos atentos. Por esse motivo, a importância da autoanálise, que o texto que nós lemos sempre na Santa Ceia de 1 Coríntios 9, fala. Autoanálise, nós olharmos para nós nos prepararmos para esse momento, sondarmos o nosso coração para esse momento, pedir perdão, pedir misericórdia de Deus, amém? Em que olhamos para dentro de nós e nos reconhecemos como pecadores e miseráveis que somos. Nós não podemos chegar aqui no dia da Santa Ceia e achar que nós somos merecedores de sentar à mesa com o Pai. Não! Nós temos que chegar aqui como miseráveis, como pecadores, nos prostrarmos, nos arrependermos, nos humilharmos diante dEle, pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. A sua palavra diz que nós pecamos no falar, no pensar, no agir. Por isso nós nos humilhamos. Senhor, eu sei que eu não sou capaz, eu sei que eu não sou merecedor, mas eu sei também, Pai, que o Senhor me comprou, e quando o Senhor olha para mim, o Senhor me vê remido, o Senhor me vê lavado, e é por isso, Senhor, que eu te peço perdão, para me sentar à mesa contigo, para comer desse pão e beber desse vinho, para dizer para você, Senhor, eu continuo tentando, eu continuo buscando todos os dias a sua imagem e a sua semelhança, eu continuo todos os dias lutando para perseverar, para continuar, em que olhamos e nós compreendemos isso, como homens e mulheres que necessitam confessar os seus pecados e suas transgressões. Nós não podemos encobrir elas diante de Deus, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Então é momento de nós buscarmos o seu perdão, momento de nós nos humilharmos na sua presença e recebermos através do seu sangue o perdão. Amém. O perdão que nos purifica de todo e qualquer pecado, como está escrito lá em 1 João 9. Amém? Abra lá a sua Bíblia comigo. 1 João, não é o Evangelho segundo João, é 1 João, lá no final da Bíblia. Amém? É isso que acontece quando nós confessamos os nossos pecados e as nossas transgressões. O sangue dele é capaz de nos lavar e nos purificar de todos os nossos pecados. Não tem pecado que ele não possa lavar. Amém? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. É por isso que nós fazemos essa autoanálise, depois nós pedimos a Ele perdão, e Ele nos limpa, e Ele nos prepara então para a Santa Ceia do Senhor. É claro que nós não vamos voltar a fazer as mesmas coisas, nós vamos mudar, nós temos que ter mudanças de atitude, mas nós sabemos também que durante o mês, até o tempo que nós vamos nos assentar de novo,
muitas batalhas nós vamos ter, e algumas falhas nós vamos cometer. Por isso que nós pedimos perdão, nos humilhamos diante dele, para que ele tenha misericórdia de nós. Ou seja, toda vez que nos assentamos à mesa para comer e bebermos do cálice, estamos anunciando a sua morte até que ele venha. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo, Senhor, olha, nós continuamos acreditando que o Senhor morreu, que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que o Senhor nos libertou de todo o pecado, de toda a maldade, que o Senhor nos deu a vida eterna, e nós continuamos crendo nisso, e vamos continuar buscando isto, todos os dias, até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26, abra aí comigo, e me acompanhe. Aleluia, aleluia, ah Deus. Continua falando com isso. 1 Coríntios 11, versículo 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, Santa Ceia é essa perseverança, onde nós perseveramos. Terceiro momento é o momento de perseverança. Perseverança, porque cada vez que nos assentamos à mesa, estamos reafirmando com Ele o nosso compromisso. Amém? Nós estamos reafirmando o nosso compromisso com Cristo, onde declaramos que através do seu sangue, nós permanecemos nele e Ele em nós. Amém? Nós declaramos, Senhor, nós permanecemos em Ti e cremos que através do Seu sangue o Senhor também permanece em nós. Nós perseveramos nisso. E que dia após dia nós continuaremos desejando servir e perseverar em prol do Seu reino. Porque não adianta também nós termos esse compromisso, nós temos essa perseverança, se nós não fizermos algo. Nós precisamos servir, como igreja do Senhor, nós precisamos servir em prol do Seu reino, para que Ele cresça, para que Ele seja anunciado, para que pessoas sejam alcançadas. Isso é um trabalho seu também. Sabe, muitas vezes nós colocamos essa responsabilidade sobre as pessoas que estão do lado de cá, mas essa responsabilidade também é sua. A sua vida, o diácono João falou isso mais cedo. Ele nos chama, você falou que nós somos chamados para sermos luz. Sim, somos luz do mundo, né? Luz do mundo, nós somos sal, nós precisamos iluminar, nós precisamos levar sabor. Sabe, encorajar as pessoas, dizer para elas que há coisas além do que elas imaginam, coisas que podem transformar e mudar a sua vida. Você não pode ficar com os seus lábios fechados. Amém? Você precisa perseverar para que esse reino seja anunciado. É uma forma de dizermos a Deus que nós não desistimos das suas promessas. Sabe, nós sentamos à mesa e dizemos assim: Pai, eu continuo acreditando nas promessas que o Senhor fez para mim. Eu continuo acreditando nas promessas que o Senhor fez para mim. Eu não desisti delas. Eu continuo aqui. Eu vou continuar fiel a Ti. Eu vou continuar crendo que o Senhor prometeu e o Senhor é fiel para cumprir. Glória a Deus. Amém? Isso é Santa Ceia. É nós perseverarmos nas promessas do Senhor. Queremos sim continuar perseverando por elas dia após dia, por mais difícil que seja. Por mais seja que a gente não possa alcançar com as nossas mãos humanas e limitadas. Mas Deus pode. Deus, Ele move todos os recursos. Deus muda todas as circunstâncias. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Ele pode todas as coisas. Basta nós crermos nele, até que elas se cumpram. Nós precisamos esperar firme elas se cumprirem. Amém.
Eu acho que a gente tem um grande problema. A gente sempre tenta dar algum jeito. A gente tenta sempre apressar as coisas. Mas as coisas de Deus não podem ser apressadas. Não podem ser com jeitinho. Deus, Ele prepara o melhor na hora certa. E a hora é a hora dele. Nós vamos esperar na hora do Senhor. Sabe, se Ele tem algo prometido, nós vamos esperar. Nós vamos aguardar para que se cumpra. Nós não vamos ser apressados, nós não vamos ser afoitos, mas nós vamos ser perseverantes. Nós vamos perseverar como? Nas nossas orações, em jejum, em busca da sua presença, para que Ele continue cada vez mais e mais falando e confirmando, porque cada vez que nós ouvimos a voz de Deus, o nosso coração ele é confortado, ele é confortado. Nós vemos o quanto Ele nos ama, e Ele mostra o seu amor de tantas maneiras. Tantas maneiras Ele mostra o seu amor, o seu cuidado, de onde muitas vezes nós nem esperamos. Vem uma palavra, vem uma atitude, vem um gesto. É o amor de Deus, é o mover de Deus na sua vida, na minha vida, tendo a confiança daquele que as prometeu é fiel para cumprir. Amém? João 6, Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ao comer o pão e beber o cálice, afirmamos que desejamos continuar servindo ao Senhor. Quando você bebe do cálice, você está reafirmando que você deseja continuar com Ele, que você continua dependendo daquele sangue que te cobre, que te guarda, que te comprou, que você não abre mão dele, que você sabe o quanto custou. O quanto custou. Quarto momento é de uma intensa e estreita comunhão. Então, Santa Ceia é comunhão. Amados, quando permanecemos na palavra de Deus e continuamos vivendo segundo a sua doutrina, nós adquirimos como igreja uma comunhão que ela é inabalável. Quando nós caminhamos segundo a sua palavra, quero que você preste atenção nisso, e segundo as suas doutrinas, a comunhão da igreja cresce. Porque o amor de Deus, ele brota nos nossos corações, nós começamos a compreender o que é o Evangelho, nós começamos a nos importar uns com os outros, nós começamos a amar uns aos outros, nós começamos a servir uns aos outros, porque isso é Evangelho, isso é comunhão. Não adianta nós termos comunhão aqui dentro só, se nós não temos comunhão lá fora, se nós não nos preocupamos uns com os outros durante a semana, se nós não oramos uns pelos outros, se nós não nos reunimos uns com os outros, como diz a sua palavra lá em Atos 2, onde eles perseveravam na doutrina e na palavra. Amém? Amém, Jesus. Verdade. Começamos a nos preocupar mais uns com os outros, já não vivemos mais indiferentes. A vida do meu irmão me preocupa, não porque eu quero saber para contar para outro, para viver fofoca, não, é porque eu o amo e eu me preocupo com ele. As batalhas dele passam a ser as minhas batalhas, o jejum dele passa a ser o meu jejum. Nós precisamos disso, sabe? Cada batalha do nosso irmão é a nossa batalha. Nós precisamos nos compadecer um dos outros, sabe? Isso tem que começar dentro do seio da igreja, não só daqui para com vocês, mas de vocês um para com os outros. Isso eu já faço. Cada vez que alguém me chama, cada vez que alguém me diz, eu sou o primeiro, vamos batalhar junto, vamos abrir jejum, vamos abrir guerra. Mas a igreja precisa fazer isso também uns com os outros, para crescer, para se firmar, para desenvolver. Amém?
Iniciamos o processo tão esperado por Deus. Deus, Ele espera algo maior de você do que só você vir aqui nos cultos. Deus, Ele espera que você comece a partilhar do pão com o semelhante. O pão nosso de cada dia, o seu pão de cada dia, você precisa partilhar com o seu semelhante. Atos 2:42, esse o Diácono João gosta muito. E perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é igreja. Igreja é isso, é quando nós oramos juntos, é quando nós andamos como uma família não de laços sanguíneos, mas de laço espiritual, onde nós choramos e gememos uns pelos outros, onde batalhamos juntos, onde a vitória do meu irmão é a minha vitória, onde a derrota do meu irmão é a minha derrota, onde o pranto dele é o meu pranto. Ser o Senhor é partir o mesmo pão como símbolo de comunhão com os nossos irmãos, Salmo 133. Isso é Santa Ceia. Isso é que tem que arder no seu coração quando você vem com o domingo de Santa Ceia. Eu vou partir o mesmo pão como símbolo de comunhão com o meu irmão. Quinto e último momento, é o momento de aliança. Ceiar é reafirmar o nosso compromisso com Deus. Nós sentamos à mesa e reafirmamos o nosso compromisso com Deus. É renovar a nossa aliança com Ele. Nós renovamos, nós sentamos à mesa e nós renovamos a nossa aliança com Ele. Não é a aliança dele que é renovada conosco, mas é a nossa com Ele. A aliança que Ele fez conosco é irrevogável. Mas a nossa é falha. Nós quebramos muitas vezes essa aliança. E aí nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? Ele está onde nós deixamos. Se nós voltarmos lá, nós vamos voltar até aquela aliança. É isso que nós fazemos na Santa Ceia do Senhor. Nós sentamos à mesa com Ele e dizemos assim: ó, estamos aqui. Nós continuamos firmes nessa aliança. Eu continuo contigo, Senhor. Por mais difícil que seja, por mais que o pessoal diga lá fora que eu ando na contramão, por mais que me chamem de tolo, mesmo assim eu estou aqui, Senhor. Eu continuo acreditando, Senhor, que haverá uma vida eterna. Eu continuo acreditando que haverá um dia que um rei governará com justiça e com retidão. Glória a Deus. Sabe, nós renovamos esta aliança com Ele. Este é o significado de ceia para o cristão: renovo de compromisso e de aliança com Deus. Nós renovamos o nosso compromisso com Ele, aquele que nós fizemos no dia que nós aceitamos Ele como Senhor da nossa vida, como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe, é importante que a gente renove essa aliança. Sabe, eu já renovei, não é a mesma aliança que o Senhor, mas eu já renovei a minha aliança com a minha esposa por 3 vezes. Eu sei que nós fomos casados uma vez só, abençoados uma vez só, mas a gente já renovou. Sabe, a gente já olhou um para o outro e falou: olha, vale a pena, eu vou continuar contigo, eu vou continuar te amando, sabe, olhando nos olhos dela e dizendo: estamos juntos, nós vamos continuar, não importa. Não importa o que a gente tem passado, não importa as lutas, não importa as indiferenças, nós vamos continuar superando cada uma delas. E é assim com Deus. Nós renovamos essa aliança com Ele, sim, esse compromisso. Dizer que nós continuamos amando, continuamos crendo. Amém? Glória a Deus. Amém. Renovo de compromisso com o Pai. As nossas dificuldades e lutas tentam destruir essa certeza que a gente possui. As dificuldades, elas vêm e tentam acabar com esse nosso relacionamento, dizendo que Ele não está nos olhando, dizendo que Ele já nos esqueceu, né? Muitas vezes tentam dizer para mim que isso aqui é só uma história, isso passou lá atrás. Não, a palavra de Deus, ela não é uma história, ela é uma verdade, ela vai se cumprir.
Aqui está cheio de promessas para a sua vida e para a minha vida. Não é história, não. Não é um livro que foi escrito somente por homens, não. Foi um livro que foi escrito por homens, sim, mas segundo o Espírito Santo soprando nos ouvidos dele. Então é algo verdadeiro, é algo que nós vemos que se cumpre de Gênesis a Apocalipse. É algo que se cumpre todos os dias. As nossas dificuldades e lutas tentam destruir isso, mas nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar com a certeza disso. Sabe, de algumas maneiras, isso tudo vai minando o nosso relacionamento com Deus, vai tentando esfriar o nosso relacionamento com Deus, vai tentando diminuir o tempo que nós nos dedicamos a buscá-lo, a orar. Mas quando nós vemos tantas histórias da Bíblia, outro dia eu estava conversando com uma irmã, eu não lembro quem foi, e eu lembrei da história de José. José tinha promessa de Deus sobre a vida dele. Ele teve um sonho, que ele contou para os irmãos, onde os irmãos iam se dobrar como feixes sobre eles. E os irmãos se enfureceram, tramaram contra a vida dele, tentaram matar, depois venderam como escravo, depois ele foi preso de novo, tantas coisas, mas o que Deus prometeu a ele, ele cumpriu. Aleluia. Amém? Glória Deus a Deus. quando ele promete, ele cumpre. Mas nós precisamos perseverar, nós precisamos renovar a nossa aliança, precisamos renovar o nosso compromisso com Ele, o nosso relacionamento, nos levando algumas vezes a pensar que não vale a pena. Mas isso é mentira do diabo para a sua e para a minha vida. Sempre vale a pena servir ao Senhor. Glória a Deus. Sempre vale a pena servir ao Senhor. Porque nós, quando servimos ao Senhor, nós fazemos as coisas que são certas, que são justas, que são corretas. Nós agimos como homens e mulheres de Deus. Vivemos com ordem e com decência nos nossos relacionamentos, na nossa casa, no nosso trabalho. As pessoas veem que há uma diferença. Então vale a pena. Isso é ser sal, isso é ser luz. As pessoas olharem para você e para mim e dizer: tem alguma coisa de diferente. E essa diferença me incomoda, mas não é porque nós somos chatos, mentirosos, arrogantes, não. Mas porque nós somos bons, somos amáveis, somos carinhosos, somos atenciosos, somos humildes. Era assim que Jesus conquistava as pessoas, com amor, com simplicidade. E é assim que eu e você precisamos conquistar as pessoas. Amém? O compromisso e a aliança que Deus tem para conosco é para todo sempre. Jamais ela vai se romper. Jamais ela vai se romper. E é justamente na ceia do Senhor que nós reafirmamos com Ele esta aliança e esse compromisso, que nós continuamos crendo nas suas promessas, que nós não desistimos dela, que nós não abrimos mão dela. Sabe? É como nós tivemos aqui o privilégio de ver a Vitória, a jovem Vitória, testemunhando por algo que ela ainda não recebeu. Quer dizer, agora ela já recebeu, mas naquele dia ela ainda não tinha recebido. Mas ela tinha certeza de aquele que prometeu a ela e seria fiel para cumprir. Ela sabia que o sacrifício de jejum e de oração que ela estava fazendo estava sim movendo o coração de Deus, fazendo com que Ele se inclinasse. E é isso que nós fazemos quando nós buscamos. É como se nós estivéssemos chamando a atenção de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu continuo crendo que o Senhor é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Não importa o tempo que vai demorar, porque eu não vivo mais segundo o meu tempo, mas segundo o teu tempo. Quando nós compreendemos que nós não vivemos mais para nós, mas que nós vivemos para Ele e por Ele. E é isso que nós reassumimos na Santa Ceia, que nós jamais abriremos mão do seu sangue. Abre comigo lá, meu amado, Evangelho segundo Lucas,
capítulo 22, versículo 20. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Então nós não abrimos mão desse sangue que foi derramado por nós. Amém? Para nós concluirmos agora, queridos. Ceia do Senhor é um momento de memorial da morte de Jesus. É uma lembrança de que devemos estar preparados para a sua segunda volta. É perseverança e fé. E comunhão com nossos irmãos. Nós continuamos perseverando em fé e em comunhão uns com os outros. Independente das nossas nacionalidades, independente das nossas diferenças, das nossas cores, da etnia, nós continuamos em fé e perseverança, em comunhão com os nossos irmãos. Eu amo meu irmão como ele é. Amém? Amém. E principalmente uma renovação da nossa aliança com Deus. Amém, Jesus. Amém? Era isso que eu queria deixar para vocês esta tarde da paz do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade de mais uma vez estar falando do amor de Deus para vocês. Amém?